Tudo bem, PC? Boa tarde. Boa tarde. Tendo em vista os desfalques que você tem pelos cartões, né? 3 cartões amarelos, e a falta, talvez, de peças de reposição da forma como você gostaria, você pode voltar a mexer um pouco nesse esquema, preencher mais o sistema defensivo? O que você está pensando para o jogo de amanhã? Não, a gente estava agora conversando lá em cima, vendo um pouco do Juventude, trocando algumas ideias, né? A gente vem com algumas ideias que a gente vai trabalhar agora um pouquinho no campo, com alguns atletas que a gente imagina que possam cumprir, né, dentro de algumas funções do jogo. A gente cumpria bem essas funções de ofensivas e defensivas. Lógico que quando você perde 2 jogadores que vêm dentro de um conjunto, você tem que dar uma mexida e esperar como vai funcionar, né? Mas eles estão se entregando, estão participando muito bem e principalmente comunicando, né, a forma como eles estão sentindo essa cobrança, né, e a responsabilidade de poder jogar e buscar essa vitória aí que nós estamos esperando já há algum tempo. Bom, em relação ao ataque, talvez o melhor momento do Londrina contra o Avaí tenha sido o lance que originou o gol do Lucas, né? Mas infelizmente o Clinton estava impedido. Acho que até o Lucas também estava um pouquinho à frente, se o VAR fosse analisar ali, fosse preciso analisar o posicionamento dele. Tendo em vista que esses 2 jogadores entraram bem, chegou a hora do Lucas Coelho começar jogando, ele tem já condição para isso, e o Clinton também, por favor, PC. Olha, a formação de uma equipe, ela é complexa. Ela não é da simples maneira de você olhar uma atuação, se entrou bem ou se entrou mal, se está na hora de jogar ou não. Não funciona assim. Eu não funciono dessa forma. Eu funciono com planejamento, com processos e com equilíbrio dos aspectos do jogo. Então, assim, quando eu coloco uma peça, não foi porque ela jogou bem ou jogou mal, se fez gol ou não fez gol, se errou ou não errou. É que dentro das ideias que a gente imagina para as fases ofensiva e defensiva, elas possam estar equilibradas. Então, é muito em função disso, e não em função de uma atuação individualizada. Não se funciona assim, trabalhar em equipe. Senão, a cada jogo que um joga bem ou joga mal, você tem que ficar trocando, né? Então, assim, e a gente falou muito sobre isso aí. O futebol, ele é setorizado, é uma gestão de espaço, que é a tática do futebol, e a técnica é quando você potencializa para que a tática funcione. Em determinados momentos, um funciona da maneira como a gente pensa. Em determinados momentos, não. E eu não credencio a titularidade em função de momentos, né? De momentos que eu digo assim, de momentos isolados do jogo. Eu acho que eles cumpriram bem para determinado momento do jogo contra o Avaí aquilo que a gente pediu. Entendeu? Então é muito dessa forma. A cabeça do treinador, ela é diferente da cabeça de quem analisa. Porque seria muito fácil se eu pegasse qualquer tipo de opinião pública, a opinião e ficar lendo, eu ficar trocando meu time de acordo com a opinião ou as predileções daqueles que estão analisando. Aí não precisa de treinador, cara. Não precisa treinador. Que é só você pegar as opiniões e escalar o time. E botar, se der certo ou não, olha lá de novo e faz a troca. Mas é muito mais complexo. A função do treinador no Brasil, ela é muito mais complexa do que muita gente imagina. Entendeu? Então, assim, vai ter uma equipe com ideias concretas que a gente espera que elas já possam funcionar desde o início. E nós temos, o que a FIFA nos permite, 5 mudanças, que aqueles que a gente optar em determinados momentos do jogo possam cumprir o que o jogo possa exigir naquele determinado momento. E foi isso que a gente fez. A gente vem fazendo, né? E que a gente teve aquele momento, infelizmente estava impedido, mas que eles conseguiram cumprir, né? Mas se eles vão estar aptos a cumprir desde o início, aí eu vou pegar todos os meus departamentos, como eu já falei para você, não é a complexidade da formação. Pegar o departamento de fisiologia, ver a intensidade do treino, ver se quanto tempo esse atleta ainda pode fazer e entregar aquilo que a gente imagina, porque é um atleta que veio de muito tempo parado e está voltando, veio de uma lesão considerável, para que a gente possa tomar a decisão. Boa tarde. Boa tarde. Dentro dessa complexidade aí, envolvendo todos os departamentos, qual é a situação do Salomão, já que você tem esse problema aí para resolver?
Salomão não, vou responder. Salomão, ele treinou o primeiro treino com o grupo ontem. Está respondido. Tá, então, só complementando a pergunta, por gentileza, se você me permite. Claro. Com relação a essa posição, as alternativas que você tem, de repente, usar de improviso ou um jogador da posição subindo da base, no caso do Lauan? Aquilo que eu falei. Se eu usar o Nicolas, a função de origem do Nicolas é na segunda linha. Mas se eu for usar de acordo com que o Nicolas vinha sendo aproveitado e foi aproveitado pelo Galo, ele atuou na lateral esquerda. Ele pode cumprir, aí eu vou entrar naquilo que eu já respondi. As ações do jogo, ofensivo e defensivo, ele te entrega equilíbrio. Eu tenho que equilibrar minha equipe. Não adianta eu só pensar em um aspecto do jogo se o outro aspecto ficar descoberto e eu deixo vulnerável um setor que foi um setor que foi muito criticado, um setor que vem já há algum tempo tomando gol, e a gente conseguiu um equilíbrio na última partida, não tomou gol. Então, assim, é complexa a tomada de decisão. Eu tenho opções e a gente vai dentro daquilo que eles vêm, os números que eles vêm entregando. E aquilo que eles vão me entregar hoje no trabalho tático, aqui, o que a gente vai fazer, a gente vai tentar fazer a melhor, tentar, que eu digo assim, pode não ser, mas dentro daquilo que a gente vai ter de informações, vai ser escalar aquele que pode entregar melhor. Esse o ser humano, na maioria das vezes, ele age mais com a emoção do que com a razão, né? E muitos torcedores aí, independente da opinião pública, e você tem as suas convicções, né? Eles acham que já passou da hora da reação do Londrina, é hora da primeira vitória, o Londrina conquistou um resultado importante, assim, um empate contra o Havaí. Dentro que você analisa o trabalho realizado, é a hora da vitória amanhã contra o Juventude? A hora da vitória é toda hora que você entra para um confronto, para um duelo, é hora de vitória. Mas ela não é tão simples como as pessoas imaginam e que elas comentam. A vitória era muito complexa, né? Ela exige várias situações que às vezes em determinados momentos ficou faltando para a gente em detalhe. Né? Em detalhes de ter um equilíbrio maior, de ter uma confiança maior. E quando você fala do ser humano, existem até umas situações que a gente vem procurando trabalhar bastante com eles, independentemente se estão treinados ou não, que é o pensamento, que gera sentimento, que gera comportamento, que gera resultado. São situações importantíssimas no ser humano. E eu canso de falar isso aqui, e eu falo para eles que é muito pouco um treinador só trabalhar aspecto tático e técnico. Muito pouco. Porque você trabalha com o ser humano, cara. E o ser humano, a cada dia que você está com ele, existem várias influências externas que mudam o comportamento dele. E eles, na opinião de muitos, não podem errar. Mas nós podemos errar. Então, a gente tem que trabalhar também o aspecto psicológico, o aspecto emocional, comportamental, porque eles são seres humanos, como você bem falou. Então, eles têm que estar equilibrados em todos os aspectos para eles possam performar da melhor maneira possível. Perceba, Tati. Voltando aí da questão das suas opções para a lateral esquerda, o menino Lauan tem trabalhado com vocês. Gostaria que você falasse um pouco dele, até porque é um jovem, né? O que é que você tem observado em termos de características? E se você, até pela sua percepção, pela sua experiência, imagina que se ele for uma opção, ele está preparado para entrar num momento como esse no time principal? Então, eu venho acompanhando o dia a dia deles, né? Dentro das minhas possibilidades de poder estar junto ali com o Márcio, com a comissão técnica e no dia a dia de olhar e chamar também para treinar junto com a gente. Eles já fizeram treinamentos junto com a gente, não só o Lauan, mas o Brandão, o Pio, o Vitão, enfim, todo o Wallace, Neneca, o próprio Gabriel, né, que eram opções, hoje são opções do profissional, mas eram opções da base, para poder a gente estar equilibrado. Então, assim, ele também é um jogador de origem de meio campo, que em função da lesão do lateral principal o Márcio usou ali e vem vindo muito bem. Né? O Sub-20 vem fazendo boas atuações e ele está incorporado ao profissional. E está dentro do grupo e pode ser usado. A gente vai trabalhar bastante agora para que a gente, que eu falei assim, dentro daquilo que a gente imagina, que a gente possa estar equilibrado.
vai dar certo? Eu espero que sim. Sobre o meio campo, a ausência do Moisés, que opções você tem, que opções você tem testado e como é que você imagina um jogador com características semelhantes, o que é que você tem buscado aí para suprir essa ausência? A gente teve um treinamento ontem, né? A gente chegou no domingo à noite, teve um treinamento ontem. Então a gente tem também o Natan, que foi um que entrou naturalmente no jogo no lugar do Moisés. Você tem o próprio Vitão, que está incorporado e está jogando na base, né? Está com ritmo de jogo. Você tem o Pedro Castro, enfim, você tem algumas alternativas ali para tentar suprir, né? Essa sequência que o Moisés vinha tendo com o João Paulo. Então nós vamos também a outra função que a gente vai estar trabalhando ali, a gente vai estar vendo. Como ele falou bem ali do próprio Lucas Coelho, também a gente vai ver como é que o Lucas vai se apresentar, o Mancha, o Diego Jardel em outra função. Enfim, são as opções que a gente vai testar para a gente poder estar equilibrado e buscar essa primeira vitória aí que a gente está buscando e está trabalhando muito por ela. Com relação ao time do Juventude, o que você tem analisado com relação a uma sequência positiva, né? Tem uma crescente aí no comando do Carpini, o que você pode falar para o adversário? A Juventude, ela foi ousada dentro do mercado e foi buscar um diferencial competitivo, que foi o Nenê, né? O Nenê chegou, a chegada do Carpini também e a personalidade que o time ganhou com a entrada do Nenê, ela dá um up dentro da competição. Então, assim, é uma equipe equilibrada, tem jogadores experientes que a gente conhece, eles já jogaram contra alguns já jogaram aqui, o caso do Reginaldo e do próprio Alan Ruschel, né, que jogaram aqui. Enfim, então, existem jogadores, é um equilíbrio grande. O Thiago vem no momento dele, bem, fez uma sequência boa, né, tirou o Juventude numa zona mais de baixo e colocou num bloco intermediário. E também está naquele processo, pegou aquele processo para ter um conhecimento melhor, mas só que ele pegou um processo ganhando, né? A gente foi de uma forma diferente. Vai ser um jogo muito difícil, cara. Todos os jogos da Série B, eles são jogos difíceis. Vamos pegar mais um adversário tradicional, um adversário que acabou de voltar da Série A, né? E entrou na competição com a ambição de acesso e fez um investimento para isso. Mas é o que eu estou falando, independente de quem seja, a gente tem que estar preparado para buscar essa vitória. Nesse fator emocional que você tem comentado muito, cognitivo, né, esse trabalho de integração entre você, o Morango, a comissão técnica, os atletas, em que nível você entende que o Londrina está hoje, depois desse ponto conquistado fora, de uma sequência ainda sem vitórias, mas que o time teve um fôlego diferente contra o Havaí? Eu acho que teve uma atitude diferente, né? Porque é diferente. Eu vi muitos comentários assim, é difícil jogar na ressacada. O Havaí na posição que está, a torcida encheu e cobrou pesado, né? A gente sabia. O início do jogo foi muito intenso, o Havaí em cima da gente, a gente soube suportar para depois a gente equilibrar o próprio jogo, né? Então, a gente vai estar emocionalmente, o Morango vem trabalhando com dinâmicas de grupo, né? Dentro daquilo que eles estão procurando trabalhar em equilíbrio no aspecto psicológico do jogo, da autoconfiança, do resgate da confiança. E a gente vem um passo a passo também fazendo, né? Fugindo um pouco também do aspecto, como já falei, do jogo, entrando no lado dele também pessoal, no lado de autoestima, de conversar com eles mesmos, saber até por que eles caminharam até aqui, que a vida faz parte, né? Esses momentos, esses acidentes, eles acontecem na nossa vida, e não só no lado profissional, mas no lado pessoal também. E aquele que tem a maior longevidade é aquele que procura um equilíbrio maior. Então a gente está na busca do equilíbrio. Boa tarde. Boa tarde. Semana passada você falava muito da parada dos 10 dias, da preparação. Você enfrentou o Havaí, o time não sofreu gols, trouxe o ponto. Gostaria que você colocasse o que esse ponto e essa partida te trouxe de norte para essa sequência agora que o Londrina quer ter essa retomada já a partir do jogo do Juventude. O ponto foi importante fora, mas não era o que a gente queria, né? A gente precisa vencer. O que dá um alento é que você quebra uma sequência de derrotas. Você leva um ponto, você quebra uma sequência de derrotas. Mas a nossa situação, ela ainda é uma situação que a gente sabe que a gente precisa vencer, né? E o vencer precisa, eu falei assim, o detalhe fazer diferença a nosso favor. Quase fez no final, como ele bem falou,
do Clinton com o Coelho, quase fez, né? Mas infelizmente estava impedido. Mas a gente vai continuar nessa luta, é árdua, é difícil, é trabalhosa, não é fácil. Mas eu lembro quando eu cheguei aqui em 2021, faltavam 3 rodadas, o Londrina tinha ficado 32 rodadas na zona de rebaixamento, 32 rodadas. Nem quando acabou o jogo, a gente tinha livrado. Nem quando acabou o jogo contra o Vasco, a gente tinha livrado. Ainda faltavam alguns minutos do jogo do Remo. Então, isso é importante lembrar. Né? Então, assim, eu acredito sempre. A gente tem que trabalhar o máximo deles e entregar o máximo para eles. E criar um diferencial competitivo. Diferencial competitivo nosso é luta, entrega, participação, é correr mais, é duelar mais, é roubar mais bola, é ser preciso nas ações, é ser cirúrgico na hora que aparecer as oportunidades. Assim é a nossa vida. Por quê? O nosso diferencial competitivo tem que ser dessa forma. Uma entrega muito maior do que os outros. Até porque a gente sabe que o nosso poder de investimento é diferente dos outros. Então a gente tem que ter esse diferencial competitivo na luta. No final da partida, o João Paulo deu uma declaração dizendo que ele saiu animado, com vontade, né, de continuar. Quer dizer, assim, por aquilo que ele observou dentro de campo e o resultado em si. O Londrina precisa vencer, e da mesma forma o time do Juventude também, até porque veio de 2 derrotas. Que tipo de jogo você está imaginando agora dentro de casa, PC? Muito difícil. De novo. A Série B está mostrando isso, de novo. Você vê que o Juventude jogou em casa contra a Tombense, que estava lá atrás, e a Tombense venceu o jogo. Então, vão encontrar uma equipe muito difícil de se jogar. Como eles vão encontrar também uma equipe bem determinada, né, a lutar pelo mesmo propósito que é a vitória. Boa tarde. Boa tarde. Qual que é as maiores dificuldades que o Londrina vai encontrar amanhã diante do Juventude? A equipe do Juventude. O momento que eles fizeram, a retomada dentro da competição, né, como ele falou de 2 derrotas, mas eles fizeram se eu não me engano, 5 sequências de vitórias importantes, e com um objetivo e sabendo que aqui a gente necessita, a gente vem de uma sequência aí de 6 jogos sem vencer. Quebramos, com um empate quebramos, mas a gente quer vencer. A gente quer sair desse bloco que incomoda muito a gente. Né? As pessoas acham assim, tem que cobrar. A cobrança aqui é pesada, cara. A cobrança aqui é pesada com ele. Essa parada de 10 dias aqui é porque vocês não têm noção do que foi feito aqui, com lama, com chuva, com frio. A gente fez uma retomada por seleção natural. De quem aguentasse, seguiria. E foi essa a nossa... dos aspectos, dos protocolos criados. A gente criou... havia uma desigualdade muito grande, o que a gente está procurando, esse equilíbrio aí dentro desses dias, e para que a gente possa ser, como eu já falei, a gente tem esse diferencial competitivo que é a determinação e a luta.